É. Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Vieira Matemática. E é isso, vamos continuar aí com a resolução de questões de porcentagem, né? Questões de concurso, né? Nesse caso, questões do Enem, né? Dos anos anteriores. E é isso, saca? Vamos que vamos. Essa questão número 4, ela tem uma tabela aqui, cara, que eu não vou perder tempo construindo. O que eu vou fazer? Na verdade, o que eu deveria fazer? Eu vou deixar essas listas salvas numa pastinha no Google Drive, né? E aí, caso você queira, né, ter interesse de resolver essas questões aí na sua casa e ter acesso ao enunciado e às tabelas, é só você ir na pasta, né, do Drive e baixar a lista, entendeu? No caso, é a lista de exercícios que a professora de matemática financeira do curso de administração, né, aqui no Cefet, que ela disponibilizou para a gente resolver, né, como é isso, exercício, né, para a gente se preparar para a prova, né, para as provas. E é isso, senhores, vamos que vamos, entendeu? Mais uma questão. É a questão do Enem de 2016, questão de matemática, né, que também, né, como eu disse, é sobre porcentagem. Vamos lá. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo Censo Demográfico Brasileiro nos anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total na capital e no interior nas 5 grandes regiões. Aí tem uma tabela, né, que de um lado você tem as grandes regiões, né, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, cada uma em uma linha, né, e aí você tem a população residente, você tem 3 colunas principais, né, a população total, né, aí embaixo se divide em duas, 1940, depois 2000, né, depois na outra colunão, o outro colunão você tem 1940, 2000, referente à capital, então a população que residia na capital, 1940 nessas regiões, né, depois a população que residia que reside na capital em 2000, né, nessas regiões, nessas respectivas regiões, e o último colunão, né, se dividido em duas colunas menores, 1940, 2000, população que vivia no interior, né, em 1940 e 2000, né, essas respectivas regiões. Né, e aí, o problema ele pede o seguinte: o valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste é. Então, ele pede o seguinte, e aí, letra A, 125%, letra B, 231%, letra C, 331%, letra D, 700%, letra E, 800%. E aí, já vamos retirar os dados da tabela. Ele quer o percentual que descreve o aumento da população das capitais da região Nordeste, ou seja, ele quer que você compare quantas pessoas viviam, né, na capital Nordeste, nas capitais do Nordeste, em 1940, com a quantidade de pessoas que viviam nas capitais do Nordeste em 2000, entendeu? E aí você vai comparar o quanto que aumentou, né, de 40 para 2000, entendeu? E a partir desse valor, né, que você achou de aumento, né, essa quantidade bruta ali de aumento que você achou, você vai calcular a porcentagem mais próximo que descreve esse aumento, essa quantidade de aumento, entendeu? Só que em porcentagem. Vamos que vamos por partes. Vamos por partes, beleza? 1940, e lembrando, né? Dados, a gente tem que trabalhar com dados aproximados. Por quê? Porque na tabela, né, constam dados muito quebradinhos, né? E aí, para você facilitar, até você ser mais prático na hora de você resolver questões no concurso, você tem que saber aproximar valores, né? Sobretudo aquela aproximação, acho que aproximação científica que fala, o nome que fala, né? Que é o seguinte: do 0 até o número 4, você arredonda para baixo, né, o valor.
né? Quando ele tem várias casas decimais, né? Ou quando, no caso, ele é dividido por vírgula, né? Então tem a parte que está depois da vírgula e a parte que está antes da vírgula. Para você arredondar, né, as casas antes da vírgula, né, você trabalha, né, com esse sistema, né, de 0, você tem um valores ali de 0 a 4, você arredonda para baixo, de 5 a 9 você arredonda para cima. A gente vai utilizar esse tipo de raciocínio para cá também, vocês já vão entender. Então a gente vai trabalhar com dados aproximados, e os dados vão estar em milhões, beleza? E aí, ó, vamos lá. 1940, 1940, beleza? Capital Nordeste, as capitais do Nordeste, vou botar capital Nordeste. As capitais do Nordeste. Eita. Nordeste. Na tabela diz um valor exato. É 1.270.729. Eu posso até escrever aqui e aproximar depois para vocês. Entendeu? 1.270.729. Por que eu vou aproximar? Porque depois, cara, quando você for fazer a regra de 3 e fazer as contas ali, calcular a porcentagem, vai ser muito mais prático você trabalhar com valores aproximados. Entendeu? 1.270.729, beleza? Aproximando, quanto é que dá esse cara aí? Esse cara aproximado, quanto é que fica? Ó, vamos tentar trabalhar aqui, ó. Vamos tentar trabalhar aqui, ó. 1 milhão, aproximar com uma casa aqui, ó, decimal. Uma ou duas casas no máximo. Ó, 1 milhão é milhão, né? Então é 1.270.000 blá 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 blá. 1.000,27. Vai ser 1.000,27, né? 1.000,27. 1.270.000. Entendeu? De novo, milhões. Entendeu? Então isso aqui diz que é 1,27 milhões. É 1.270.729. Entendeu? Eu desconsiderei isso aqui e aproximei para cá. Entendeu? Só para fins de aproximação, cara, sabe? Para você ser mais prático pra gente trabalhar aqui, né? Então, em 1940, nas capitais do Nordeste viviam 1.270.729 pessoas. Eu aproximei para 1,27 milhões. Beleza? E aí em 2000, vamos lá. Em 2000, nas capitais do Nordeste, capital Nordeste, viviam quantas pessoas? 10.162.000. Tô tirando os dados da tabela. 346. Beleza? E aí você faz a mesma coisa, cara. Você aproxima. Eita, tá embaçado. Tá embaçado. Tá embaçado, professor. Essa questão tá embaçada, meu. Beleza? 10.162.346. E aí eu vou aproximar. 10,16. Beleza? 10,16. Por quê? Aqui tem um 2, não tem? Então você arredonda para baixo. Então aqui é como se fosse um 0. 10,16. Beleza? 10,16 o quê? Milhões. Beleza? Então eu vou trabalhar com esses dois valores aqui. Em milhões. Lembra que o resultado depois vai dar em porcentagem, porque eu vou cortar essas unidades de milhões. Quando eu for fazer as aproximações. Com regra de 3, enfim. Né? Que eu não, em tese eu não vou chegar a fazer a regra de 3. Eu vou montar mais ou menos, indicar a forma tradicional e depois eu vou resolver por uma forma bisurada, como eu resolvi nas duas primeiras questões dessa série. Então vamos que vamos por parte. Beleza? E aí o problema ele pede o quê? Um aumento percentual, cara. Ou seja, estava aqui e foi para cá. Quanto que aumentou? Daqui para cá. E aí você já mata logo isso aqui, ó. Vamos calcular o aumento absoluto. Entendeu? Beleza? Eu preciso saber primeiro, em dados, né, brutos, né, em milhões, o quanto que aumentou. Entendeu? Como é que eu calculo isso? Eu vou pegar o valor atual, no caso, né, o valor, as datas que eu estou comparando, ou seja, da onde que estava para onde que foi.
Então, eu preciso saber o quanto que aumentou daqui para cá. Então, eu pego esse cara e subtraio esse cara. Entendeu? Bem simples. Você vai pegar 10,16 e vai tirar 1,27. Na dúvida, monta a conta, cara. Não tem vergonha nenhuma, não. A gente monta aqui, ó. Não existe isso. Não existe vergonha. Ah, não, eu tenho vergonha. Eu não sei fazer. Eu vou tentar fazer de cabeça. Aí você tenta fazer de cabeça e erra. Entendeu? E erra uma questão que poderia ser crucial aí para sua aprovação. Beleza? Não tenham vergonha de montar contas. Entendeu? Continhas bobas de subtração, de divisão. Não. Entendeu? E outra, aqui é casa decimais. Entendeu? Questão com casas decimais. Entendeu? Então não é uma questãozinha boba, uma subtração boba. Beleza? Vamos que vamos. 7 dá pra tirar de 6? Não, pede emprestado. 16. 7 para 16 é quanto? 9. Beleza? Põe o 9 aqui. Aqui ficou um 0. 2 dá pra tirar do 0? Não. Então vem pra cá. Tem que tirar do 0. Não dá pra tirar desse 0. Esse cara tem que pedir emprestado. Então esse 1 fica 0 e esse cara fica 10. Beleza? Esse 10 vai ficar 9 e esse cara vai ficar 10, porque ele precisa pedir emprestado para subtrair 2. 10 menos 2 dá 8. 9 menos 1, 8. Não esqueça a vírgula, 8,89. Beleza? Tranquilo? 10,16 menos 1,27. 8,89. Beleza? Então, esse cara aqui, esse valor aqui em milhões, corresponde ao quanto que aumentou. Então saiu de 1,27 e foi para 10,16. Só que a questão pede o aumento percentual. Ou seja, quanto que isso aqui corresponde em porcentagem. Entendeu? Com relação a esse cara aqui. Com relação a esse cara aqui. Ou seja, saiu desse cara e foi para cá. Entendeu? Só que o quanto que foi para cá? O quanto que aumentou? Esse cara aqui. Então esse cara em tese corresponde a 100%, que é o nosso valor inicial. E depois aumentou isso aqui, entendeu? Para poder chegar aqui. Tranquilo? Você não vai jogar esse cara aqui na regra de 3. Você vai pegar a diferença dos dois, que é esse cara, e comparar com esse cara aqui. Entendeu? Porque muita gente pode fazer isso. Pode pegar esse cara, o 100%. E esse cara aqui é o X%. Aí você vai montar a regra de 3 e vai dar errado. Você tem que pegar a diferença, que é um aumento, entendeu? O aumento dos dois. O aumento entre os dois. Então saiu daqui e foi para cá. Para sair daqui, então, para chegar aqui, aumentou em quanto? 8,89. Então, 8,89 corresponde ao aumento. Entendeu? O quanto que eu tive que aumentar esse cara para chegar aqui. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, o problema ele pede o seguinte, vamos fazer pela forma tradicional. 1,27, não é 1,27? É 1,27? 1,27. Ele estaria para 100%, que é o nosso valor inicial, que corresponde à quantidade de pessoas, né, que viviam nas capitais do Nordeste em 1940, entendeu? E aí, o quanto que aumentou? 8,89 milhões. E esse 8,89 milhões corresponde ao quê? Ao nosso X, ao X da questão. Beleza? E aí, cara, você seguindo a forma tradicional, o que acontece? Você multiplica cruzado, famosa regra de 3, entendeu? Vamos que vamos. Tô com vontade de tossir, cara. Tô com medo aqui de tossir. Se você estiver escutando de fone, aí explode aí o seu fone. É esse tempo. Professor, para de fumar, professor. Vamos que vamos. E aí você tem o seguinte, multiplica cruzado. Você lembre-se que multiplica o x na regra de 3 divide. Você vai ficar o x vai ser igual a quem? 8,89 vezes 100 dividido por 1,27. E aí? E aí, chefe? Você na prova faria isso aí? Faz aí essa conta. Multiplica esse cara aqui por 100 e depois divide por esse. E aí? Pô, cara, olha o trabalho que tu vai ter, cara. Então essa aqui é a forma tradicional, que também pode ser a forma burra. A forma clássica. É a forma tradicional. Beleza? É a forma tradicional. Eita. Perdão. Tava complicado aí, professor. Melhor você parar de fumar aí. Forma tradicional. E aí vamos para a forma bisurada, cara. Como eu falei, forma bisurada. Forma
Bisurada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Forma bisurada. Como eu já vinha falando, né? Nos outros vídeos, cara. Lembre das porcentagens fundamentais. Aquelas porcentagens ali você tem que manter de cabeça. Beleza? Nesse caso aqui, 100%. Quanto é o nosso 100%? 100% corresponde a quanto? 1,27. Beleza? Agora, quanto é 10% desse cara? É só dividir o quê? Por 10. 0,127. Beleza? Ou 127 mil, no caso. Mas enfim, vamos trabalhar aqui. Beleza? 0,127 milhões. Beleza? Que é igual a 127 mil. Vamos lá. E aí, ele quer saber o aumento percentual. Tem que chegar o mais próximo possível de 8,89. Beleza? Aqui, estamos em 1,27. Se eu pegar esse cara aqui, vamos supor, multiplicar por 1000. Eu vou estar multiplicando ele por 10 vezes, não vou? Sim, professor! Então, para eu chegar em 1000, eu tenho que multiplicar esse cara aqui por 10. Então, vai dar 12,7. Opa, 12,7. Então, 1000%. Entendeu? 1000%. Ou seja, eu peguei esse cara aqui e multipliquei por 10. E aqui eu dividi por 10. Beleza? E aí, tudo que eu faço desse lado, eu faço desse lado. Entendeu? Porque é uma relação de proporção. Beleza? Então, aqui deu 12, cara. 12,7. 12 milhões. Não aumentou 12 milhões, aumentou 8 milhões. 8,89 milhões. Então, tem que ser uma porcentagem menor que 1000%. Beleza? Menor que 1000%. Todas as alternativas ali, entendeu? Elas se encaixam, elas são menores que 1000%, entendeu? E aí a gente vai trabalhando. Inclusive, deixa eu já preparar aqui a resolução e escrever as alternativas aqui, cara. Vou botar aqui. Deixa eu vou pôr aqui. Não, vou botar aqui do lado. Melhor, porque sobra espaço aqui pra gente. Vamos para as alternativas. E é aquela pergunta que não quer calar. Entendeu? Onde, beleza? O número 8,89 se encaixa. Beleza? Aproximadamente. Beleza? Esse tem a letra A, 125%. Tem a letra B, 231%. A letra C, 331. Esse número tá horroroso, professor. Meu Deus. Então. Eu sou de matemática, não sou professor de português. De caligrafia. Não sou professor de desenho, não, pera. Vamos que vamos. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos voltar pra lá. Aí, ó. 12,7. Então, a porcentagem ela tem que ser menor que 1000. Por quê? Porque o valor que a gente quer é 8,89. A gente quer saber o quanto que ele corresponde em porcentagem com relação a esse valor inicial. Entendeu? Só seguir aqueles mesmo raciocínio das duas primeiras questões. E aí a gente vai descendo. 500%, vamos supor, 500%. 500% seria a mesma coisa de eu pegar esse valor aqui e dividir por 2. Ou pegar esse valor aqui e multiplicar por 5. Tanto faz, vai dar no mesmo. E aí, vamos supor que já estamos aqui, que é mais prático, divide por 2. Você pegar esse cara aqui e vai dividir por 2, você vai achar 6,35. Opa! 500%. Opa! 500% corresponde a 6,35 milhões. Opa! Olha aqui nossas alternativas. Tem alguma alternativa que é maior que 500%?
Tem duas, ó. Letra D e letra E. Opa, 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 opa. E as outras são menores. Preste atenção. Se eu continuar reduzindo, por exemplo, 400, esse cara aqui não vai diminuir? Porque vai chegar próximo do que? Do 100%, que é 1,27. Você concorda comigo que quanto menor for a porcentagem aqui nesse caso, menor vai ser esse valor? Então, se 500% corresponde a 6,35 bilhões, 331% vai corresponder a um valor abaixo do que isso. E não vai ser um valor próximo a esse cara. Porque esse cara aqui ele é maior que esse cara. Então, em tese, essa porcentagem tem que ser maior. Beleza? Então, esse cara aqui tá errado, esse cara aqui tá errado e esse cara aqui tá errado. Já mata essas três questões. Essas três alternativas. Por quê? Porque 6,35 milhões em porcentagem corresponde a 500%. E eu quero 8,89. 8,89 é maior que esse cara. Consequentemente, é uma porcentagem maior. Então, todas as porcentagens que forem menor que 500%, nas alternativas estarão incorretas. Beleza? Então, a resposta pode ser a letra D e a letra E. Beleza? Só seguindo o raciocínio das duas primeiras questões. Molezinha. Então, aqui você já vai colocar aqui do ladinho que é falso, falso, falso. Essas são falsas. Agora pode ser essas duas aqui. Beleza? E aí, você escreve aqui, ó. Bonitinho aqui, ó, do lado. Entendeu? Que o 8,89 ele é maior que 6,35. Beleza? Logo, o que acontece? 8,89, beleza? Ele é maior que 500%. 500% de quem? Desse cara aqui. Porque lembra, a relação de proporção, eu quero saber o quanto que aumentou com relação a esse cara aqui. Entendeu? E aí, filho, o que isso aí me diz? Me diz o quê? Que a letra A letra B e a letra C são falsos. Beleza? Morreu. São falsos. E aí agora a gente vai ter que descobrir a D e a E. E a gente vai fazendo essas somas e subtrações. Entendeu? De porcentagem. Até chegar no valor próximo, 8,89. Beleza? E aí, malandramente, já vamos trabalhar com essas duas porcentagens, que elas são redondinhas. Então, vamos lá. Para eu achar 700%, eu tenho que pegar esse cara aqui e multiplicar por 7. Para eu achar 800%, eu tenho que achar esse cara aqui e multiplicar por 8. Beleza? Então, vamos lá. Ou ir somando, né? 500 para 600. Você vai somando que é 1,27. Soma 1,27 esse cara, você acha 600%. Vamos lá, vamos bonitinho. Vamos bonitinho. Já que a gente está em 500, vamos lá, 600. 600%, você vai fazer o quê? Você vai somar mais 100%. Entendeu? Vai somar mais 100%. E aí, somando mais 100% desse lado, você tem que somar o quê? A quantidade correspondente aqui, 1,27. Você vai somar aqui, 6,35 mais 1,27. Entendeu? Você vai chegar em 7,62. Beleza? Show? 7,62. 7,62. E aí, para chegar em 700, beleza? Para chegar em 700, você soma mais 100%. Beleza? E aí, você vai somar o quê? 1,27. Opa! 7 com 2, 9. Opa! 6 com 2, 8. Opa! 7 com 1, 8. Olha só! Olha só! Olha só! Quer dizer que aproximadamente 8,89 corresponde a 700%. Acabou aí. Boa noite. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Acabou aí, cara. Já foi. E aí, se você quiser fazer a prova real, continua somando mais 100% para chegar a 800%. Beleza? Somando esse cara aqui mais 1,27, você vai achar 10,16. Beleza? Tô só somando, cara. Somei 100% aqui, não somei?
Somei mais 100% aqui, somei. Beleza? Então tem que somar a quantidade correspondente a esse lado também. Quem é 100%? É 1,27. Então eu peguei esse cara aqui e somei mais 100%, que é 1,27. Achei 10,16. Então 800% corresponde a 10,16. Então essa tá errada, essa é falsa. Então sobrou só esse cara aqui, que é praticamente o mesmo valor, aproximado, né? Por um acaso aqui, nossas aproximações chegaram nesse valor. Por um acaso, por um acaso. Beleza, senhores? Então esse cara aqui, ó, é falso, isso é verdadeiro. Você exclui esse cara, essa é a resposta, a letra D. E aí, pra você deixar bonitinho aqui, ó, pra colocar na geladeira da sua mamãe, né? 8,89 é igual a 8,89. Entendeu? Logo, o que você tem? 8,89 não é igual a 700%. A gente sabe disso. Né? Mas nesse caso aqui, seria, né? Um valor aproximado. Então, o que isso nos diz? Que a letra E é falso. E por aproximação e eliminação, e eu nesse caso aqui, né, por aproximação em si, a gente tem o quê? Que a letra D é a correta. Beleza? Molezinha essa, hein? Molezinha. Entendeu? 8,89. Entendeu? É igual a 8,89. Que é igual a 700%, senhores. Letra D de Deus. De novo, ó. Mais uma. Cuja resposta, mais uma questão cuja resposta, ó. Que isso? Cuja a resposta é a letra D. Letra D. Letra D de Deus. Letra D de... Que dia maravilhoso. O que é a vida, professor? A vida é maravilhosa. A vida é pra quem... Como é que é? Pra quem sabe vivê-la. Ó, que isso. Belo uso do pronome oblíquo. Ô, cara prolixo, hein? Vamos que vamos. Letra D. Mais uma questão resolvida. Beleza? É isso, senhores. Saca? Não se confundam ali naquele início, na hora de vocês montarem a relação de proporção. Porque eu já me confundi com isso, entendeu? Aqui. Porque aí, quando você chega nessa relação de proporção aqui, quando você chega nesses dois valores, né? Ah, eu quero saber o aumento percentual. Então, tanto que saiu daqui foi para cá. Entendeu? Então, eu quero saber o tanto que precisei aumentar, ou quanto que aumentou daqui para cá. Ah, então esse cara aqui é o 100% e esse aqui é o X. Eu quero saber, esse cara aqui, não é isso. Entendeu? Tanto é que tem esse cara aqui, ó, 10,16. Aqui, ó, olha só, tá vendo? 10,16 corresponde a 800%. Aí se você montasse essa relação aqui, ó, com 10,16, você ia errar. Você ia marcar a letra E. Entendeu? Preste atenção. Então, ele quer saber o quanto que aumentou. O problema pede, o enunciado pede o valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste é. Então, era 1,27 milhões que viviam nas capitais do Nordeste em 1940 e em 2000 viviam 10,16 milhões. Ou seja, quanto que aumentou daqui para cá? Então, tem que fazer essa diferença. É o aumento, cálculo do aumento absoluto. Pego, né, o valor final e tiro o valor inicial. Esse cara aqui é esse cara aqui. Aí você monta a relação de proporção, você pode resolver pela regra de 3 tradicional ou a forma bisurada, que é o aconselho que vocês resolvam, né, que é mais prático. Entendeu? Eu tô sendo bem detalhista aqui porque eu quero que vocês compreendam, né? Eu quero que vocês compreendam, mas é uma sugestão, né? Aqui, entendeu? Porcentagens fundamentais, 100%, 10%. Nesse caso aqui, fundamentalmente foi 100%, porque você vai só subir, até chegar, entendeu? Naqueles valores ali próximos das questões, das alternativas das questões, 500%, né? É 6,35, né?
O valor que eu quero é 8,89. 8,89 só pode ser acima de 500%. Matamos essas três, entendeu? Porque vamos gerar valores mais próximos de 1,27, entendeu? E não é 1,27, a gente quer 8,89. E aí vai somando 100, 100, 100, 100% desse lado. E aqui vai somando 1,27. E achamos no 700%, que corresponde a 8,89. Beleza? Letra D. Tome muito cuidado de novo na hora de vocês calcularem aqui, ó, momento absoluto, beleza? Para não perder questão bobeira, beleza? Me estendi demais, falei demais, mas é isso aí, cara. Né? Eu tento me esforçar, fazer o melhor que eu posso em tudo que eu me proponho a fazer, beleza? E é isso, senhores. Fiquem com Deus. Bons estudos para vocês. E não desistam, beleza? Metam a cara, se esforcem, que esse é o momento de plantar, para depois vocês colherem os frutos dos seus esforços, beleza? Fiquem com Deus, fiquem com Deus, bons estudos e nos vemos nos próximos vídeos, valeu? Tchau! Fui!